Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre os objetos que a gente tem em casa, que a gente acha que é sem importância, mas não é. Aqui ó, número 5, objetos identificáveis, que fala de cristal, ó, fala de espelho de cristal e fala também dos objetos de arte, que hoje é o que eu quero falar com vocês. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, às vezes a pessoa vai, por exemplo, a maioria das vezes que eu vou na casa das pessoas, eu sempre faço uma leitura com a pessoa sobre os quadros da casa dela, por exemplo. Ah, esse quadro, o que significa para você? Você que comprou, você gosta? Não, meu marido que gosta, não sei o que, tá. Não, esse fui eu que comprei numa exposição, tá. Então eu falei, o que ele te transmite? É uma coisa muito importante isso, porque às vezes você tem coisas na sua casa que você não parou para pensar, para olhar e ver o que ela transmite para você. Às vezes eu fui em várias casas que tinham assim mais dois muito impressionantes. Um era um circo que tinha um macaco com uma cara horrível, tinha um boneco tipo Chuck, assim, horrível também. Eu falei, você gosta desse quadro? Ela falou, eu não gosto, mas é que era do avô do meu marido e a gente pôs aqui na sala. Eu falei, não, olha, vamos fazer o seguinte, para não contrariar a família, não tiver problema nenhum, a gente vai colocar isso no hall de entrada, porque o hall de entrada, ele é do prédio, em geral, todo hall de entrada é um hall comum, porque apesar de ser um por andar, não interessa, porque qualquer um pode errar o andar e entrar no seu hall de entrada, entendeu? Então, o seu hall de entrada é um hall comum ao prédio. Então, eu falei, coloca lá e tal, não sei o que. Aí ela falou, tudo bem, vamos colocar lá. Então, e aí fui modificando, por exemplo, esse daqui que é do trabalho, você tá vendo? Uma moça chorando, por isso que o seu trabalho não tá indo para frente, vamos lá mudar. Vamos pegar esse daqui que é um barco, que ajuda a área do trabalho, porque a água, lembra de água, mar, oceano, e é uma coisa que ajuda o trabalho, que é o elemento água. Aí fomos andando pela casa e fomos avaliando cada quadro, cada escultura. Ela tinha um Ganesha, nem sabia que era Ganesha. Eu expliquei para ela, isso é um Ganesha, isso daí não é um elefante, isso é um Ganesha. Então nós vamos colocar na prosperidade, que o Ganesha tem que ficar na prosperidade. E assim foi, o dragão, olha, o dragão tem que ficar em tal lugar, e não sei o que, não sei o que mais. Então, a gente, dentro da casa, a gente tem que tomar muito cuidado com as imagens que a gente tem. Depois eu fui numa outra, também que o marido gostava de pichação, pichador e não sei o que. Então, aqueles elementos assim, muito pesados, por exemplo, corpos cortados, esqueletos, cruzes, sabe? Muita coisa assim, muito escuro, vermelho. E estava na sala. Eu falei, olha, isso aqui muito legal, é muito pesado. O que você sente quando olha? Aí você tem que ter um maior tato, explicar bem para as pessoas, e ir falando, e conversando, e falando, olha, não acho que é um pouco pesado essa imagem para ter aqui é que meu marido gosta, não sei o quê. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar num quarto ou no escritório dele, já que ele gosta, vamos colocar no escritório dele, vamos colocar uma imagem mais calma aqui na sala, ainda mais aqui que caiu bem na área da saúde energética, e esse negócio de pichador e não sei o que, não que eu não gosto, eu gosto, acho bonito, mas tem que ser ou espaços muito grandes, ou para você colocar numa agência de publicidade ou num escritório, não numa casa, entendeu? Ainda mais na sala de TV, que é o lugar íntimo, que todo mundo fica ali. E então foram muitas coisas que eu vi na casa das pessoas e que eu acho que eu queria falar para vocês o seguinte: escolham bem antes de comprar uma tela, olhem bem, sintam o quadro, ver, será que isso daqui vai me trazer coisa boa? Será que isso daqui não está um pouco pesado? Ah, vou escolher uma cor mais alegre. O importante na casa é ter
coisas que tragam alegria, que você se sinta bem, que você olha para aquele quadro e fala, olha que delícia ver essa paisagem assim, evitar a paisagem em decréscimo, que é o quê? Pôr do sol. É muito bonito você ver um pôr do sol, mas para ter na casa assim um pôr do sol, se não um lago, com um pescadorzinho, uma casinha, uma choupanazinho também, não vai te trazer a energia que você quer ter na sua casa, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Uma escultura, por exemplo, aqueles corpos cortados, só o corpo sem a cabeça, ou um homem, uma mulher, mas tudo sem braço, sem perna, também não é legal, entendeu? Então tentar comprar coisas que sejam inteiras, por exemplo, paisagens, ou uma coisa abstrata, bem bonita, bem colorida, tipo uma Isabel Milhazes, que eu acho maravilhosa, não, caríssima, mas estou falando, o tipo daquela pintura alegre, cheia de bolas, bem brasileiro, assim, quer dizer, que é uma coisa que te traz, te põe para cima, entendeu? Você tem uma obra de arte dessa natureza, não precisa ser Isabel Milhazes, mas uma coisa parecida, que tenha um Aguilar, um Áquila, um Granato já é mais agressivo, eu acho bonito, mas acho um pouco agressivo. Então, coisas assim que sejam boas, que você se sinta bem, que seja, por exemplo, no seu quarto, você deve ter muitas gravuras assim de flor, entendeu? Então flores, pode ser de qualquer cor que você quiser as flores, mas sempre objetos, por exemplo, se for no quarto, 2 quadros, entendeu? De flor. Na sala, por exemplo, você pode fazer na sala de jantar, os tons o ideal na sala de jantar são os tons terrosos, os tons amarelados. Então comprar alguma coisa abstrata, meia marrom, meia mostarda, alaranjada, muito bacana. Na sala de estar pode ser uma coisa bem colorida, bem moderna, ou pode ser uma paisagem bem bonita, antiga, ou objetos em movimentos, por exemplo. É muito legal. Se tem uma área da sua vida, por exemplo, meu trabalho está meio devagar, aí você compra uma gravura de cavalos correndo, de alguém andando de bicicleta. Tem um cara, um pintor aí que eu esqueci o nome dele, que era maravilhoso, que ele fazia objetos, bicicleta correndo, ou multidões, Dalmal fazer muita multidão assim, um parque de diversões, sabe? Coisas alegres, que lembrem coisas boas, porque você não pode se esquecer que aquilo vai estar impregnando a sua sala, ou seu quarto, ou sua sala de jantar, ou sua biblioteca. Todo lugar da sua casa vai estar impregnado com aquela imagem. E se não for uma imagem legal, você vai ficar com aquilo vai abaixando a energia da sua casa, entendeu? Então é muito importante você escolher as suas obras de arte e sentir antes de levar para sua casa, tá? Porque senão você vai ficar olhando, aquela energia vai tomar conta da sua casa, entendeu? E não é uma energia sua. Às vezes é uma pessoa alegre, mas compra um quadro todo tristonho, todo antigo, de paisagem, com aquela coisa, uma coisa bem triste. Outra vez também teve uma coisa muito interessante, que eu fui na casa de uma, que ela não estava muito bem com o marido, e na área do relacionamento da casa, estava ela andando no meio de uma floresta sozinha, sabe? Assim, com uma pessoa que parecia que estava sem esperança. Eu falei, tira esse quadro daqui, socorro. Vamos colocar em outro lugar. Não, mas foi minha avó que me deu, foi não sei o quê. Então, é difícil, porque tem certos momentos que a gente não consegue convencer as pessoas a mudar. Mas tem que mudar, entendeu? Porque para melhorar a energia. Aí eu falei, não, pô, tira daqui, leva para outro lugar, mas que não seja a área do relacionamento. Porque você vê, você está sozinha no meio de uma floresta meio tristonha, escura, umas 6 horas da tarde, assim. Então, tem que tomar muito cuidado quando for escolher as suas obras de arte em geral. Esculturas, pinturas,
porque aquilo vai ficar na sua casa e vai impregnar com aquela energia daquele quadro, entendeu? E dependendo da área que caia, vai fazer a energia diminuir. Por exemplo, se for na prosperidade, por exemplo, aí vai ter uma casinha bem pobrezinha no meio do mato, com duas pessoas ali, meio tristonhas e tal. Isso não é uma boa, entendeu? Tem que ser uma coisa para cima. Então, por exemplo, sei lá, uma paisagem de Nova York, bem animada, bem cheia de prédios, sabe? Com aquela que é prosperidade, que é dinheiro, né? Então tem que ser uma coisa que te lembre uma grande cidade, então, mais ou menos é isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Sobre os quadros e as esculturas. E cuidado com as esculturas com corpos cortados, essas coisas que não é legal, sem cabeça, sem braço, entendeu? Não é uma boa. Pode ser, às vezes é do Calabrone, é do não sei quem, não interessa, interessa que não é uma coisa boa, entendeu? Você ficar olhando aquele corpo mutilado todos os dias, toda vez que você passa ali. Uma coisa é você ter num jardim, uma fazenda, que você vai de vez em quando, uma escultura assim. Outra coisa é você ter dentro da sua casa, você passar várias vezes ao dia e ver aquela imagem, entendeu? Então vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês vão escolher para colocar dentro da casa de vocês, porque aquela energia vai tomar conta daquele ambiente. E se ela for de uma energia bad vibe, vamos dizer assim, vai impregnar o lugar com essa bad vibe. Então o ideal é escolher coisas alegres, para cima, coloridas, que tenham vida, que transmitam uma energia boa para vocês, tá bom? Então era esse o meu recadinho de hoje.